Olá pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para a nossa avaliação de história logo mais hoje à tarde? Tenho a mais absoluta certeza de que sim. Tá bom, pessoal, eu venho aqui, nesse vídeo trazer aquela aula de revisão, tá, em relação aos conteúdos que cairá logo mais à tarde na nossa avaliação, tá bom? E o nosso conteúdo aqui diz respeito quanto ao nosso processo de colonização do Brasil. Exatamente, né? Nós vamos tratar aqui do processo de colonização do Brasil que foi iniciado aí, que foi dado pelos portugueses num período aí que vai aí de 1500 até 1808. Então, um longo período aí da nossa história, tá, da colonização brasileira. Mas exatamente neste vídeo nós vamos nos ater aqui aos primeiros momentos da colonização portuguesa que nós trabalhamos aí em sala de aula, certo? Que se deu, com a chegada do navegador português Pedro Álvares Cabral, os primeiros contatos que fizeram aqui com as populações nativas, que aqui já estavam, e o processo de ocupação do nosso território, que se deu através de doação de terras, das Seis Marias, através das capitanias hereditárias, tá? E em seguida a instituição do governo geral, tá? Então nós vamos se ater a esses primeiros contatos, a primeira atividade extrativista que se deu no Brasil, que foi a extração da madeira do pau-brasil, tá certo? E também o projeto de ocupação, que foi primeiro, mais uma vez, foi a das Seis Marias, depois a das capitanias hereditárias e em seguida veio o governo geral, tá certo? Se tratando agora, pessoal, aqui da chegada dos portugueses. Os portugueses chegaram aqui basicamente lá por volta do ano de 1500, não é? Chegaram lá por volta do ano de 1500 e Pedro Álvares Cabral, não muito diferente dos outros navegadores portugueses, objetivava chegar à Índia, porque ele buscava uma rota alternativa das especiarias, da canela, do gengibre, enfim, ele buscava a Índia e essas rotas das especiarias. Ele buscava se enriquecer, tá certo, com essas rotas das especiarias. E ele navegou navegou diferente dos outros navegadores, adotando técnicas e metodologias um pouco diferenciadas do que foi os outros navegadores portugueses. Tá? Ele se atreveu um pouquinho a se afastar da costa do continente africano e, nesse processo, de navegar um pouco afastado da costa do continente africano, chegou na atual cidade do Porto Seguro, na Bahia. Muitos dizem que chegou aí por uma tempestade, então uma força das tempestades trouxe ele para cá. Já outros dizem que foi intencional, porque ele queria até então descobrir novas terras aqui para o território português, queria chegar a essas novas terras. Enfim, tem essas duas possíveis versões. Mas, em fato, que ele chegou aqui, com seus navios, com sua tripulação, dentre eles estava lá os jesuítas, um deles o Pero Vaz de Caminha, este que foi responsável por redigir, por escrever uma carta, o primeiro relato que se tem no Brasil é essa carta de Pero Vaz de Caminha, do qual ele relata a descoberta dessa terra para o rei Dom Emanuel, tá? E relatando essa carta, descreve as condições do território brasileiro, a geografia, o espaço, e também descreve de forma até muito preconceituosa e de um olhar de vista de cima para baixo as populações nativas que aqui já estavam, tá? Então chegou aqui, estabeleceu ali os primeiros contatos com as populações nativas, mas que neste primeiro momento, tá? Nesse primeiro momento, os portugueses nada fizeram, vamos dizer assim, para ocupar o território brasileiro. Simplesmente Pedro Álvares Cabral chegou aqui, com a sua tripulação, oficializou a terra como propriedade dos portugueses, como pertencente ao Império Português e pronto, e seguiu sua viagem de volta para a Índia, que era o seu objetivo principal. Pois bem, passou-se cerca de 32 anos depois, os espanhóis também começaram a navegar. Outras nações europeias
né, também começaram a expandir seus territórios, né, e a formar suas colônias, tá, em busca de riquezas, né, principalmente de pedras preciosas, né, o ouro e a prata. Outras nações buscavam, que era a base da economia da época, né? A base da economia da época era a base do metalismo. Então, a busca por matéria-prima, a busca das especiarias de terras de ouro e prata era o negócio do momento, né? Era o negócio do momento para fazer riqueza, né? Para onde os estados portugueses, onde os reinos portugueses, não só português, mas europeu também, todos os reinos europeu, espanhol, britânico, francês, enfim, né, holandeses, né, buscavam as suas fontes de riqueza na busca de matéria-prima, tá, na busca de pedras preciosas e nas rotas das especiarias. Esse era o negócio do momento, né, do século XV, do século XVI, esse era o negócio do momento. Pois bem, chegaram aqui, mas 30, 32 anos nada fizeram, né? Mas as outras nações começaram a também buscar seus territórios e aí os portugueses sentiram uma certa ameaça de perder o Brasil, né? Se sentiram ameaçados de perder o Brasil, não é? E aí eles passaram a fazer estratégias, né? a ter estratégias para de fato ocupar o território brasileiro, porque se de caso eles não ocupassem esse território brasileiro aqui, talvez uma outra nação, tá? Um outro grande império europeu, reino europeu, talvez chegasse aqui e ocupasse e tomasse essas terras brasileiras dos portugueses, né? Então os portugueses estavam, 30 anos depois da chegada de Pedro Álvares Cabral, estavam preocupados com isso. Mas o Brasil era um território pertencente a Portugal, pertencente ao Império Português, que ninguém queria vir, né? Ninguém queria vir porque era uma região úmida, quente, fazia muito quente e mato, né? Floresta, né? Úmido, quente, mato, floresta, indígenas e eles não queriam vir, né? Não queria vir lá, a Europa, né? Tem as 4 estações do ano bem definidas, né? É frio, é quente, então tem dia que tem período, né, que é quentinho, tem período que é frio, né? O outono, o inverno, a primavera, né? Tudo, e eles achavam esse ambiente brasileiro, né? Esse clima brasileiro um inferno, entre aspas, aqui. Achavam um inferno, então não queriam vir, rejeitavam a proposta dos portugueses, da coroa portuguesa, em querer vir para cá, não queriam vir. Mas aí os portugueses, né, principalmente a coroa portuguesa, percebeu essa importância de ocupar o território brasileiro. Percebeu essa importância e tinha que ocupar, porque senão corria o risco de uma outra nação ocupar e levar as riquezas dessa terra. Tá? E aí, nesse projeto de ocupação, os portugueses lançam mão desses 3 projetos. Né? O primeiro foi a das Seis Marias, né? Que foi uma tentativa, esse primeiro também foi fracassado, que era o que? Lotear terras, né? Aqui no Brasil e doar essas terras para um cidadão português, para os cidadãos portugueses que se disponibilizasse a vir para cá. Né? Então, republicava um edital, tá? Republicava lá um edital com as regras, né, que o cismento tem que cumprir, com as tarefas que ele tem que fazer, não para ocupar o território e tudo mais, e a terra era dele, né, dele e da família dele, né. É tipo uma tática que hoje nós conhecemos como arrendamento. Então, a coroa portuguesa, no projeto de Seis Marias, estava arrendando as terras aqui do Brasil para aqueles cidadãos portugueses que quisessem vir, mas ninguém queria vir, né? Até que chegou um momento que a coroa portuguesa chegou até forçar a mão, né? Já que os cidadãos não querem vir, manda os prisioneiros, manda as prostitutas, manda, né, aqueles sem futuro para cá, né? De maneira forçada, e ninguém queria vir, tá? Não deu certo. Resultado deste projeto é que isso acabou em um completo fracasso, não deu certo, né?
mas ainda a coroa persistia nessa importância de ocupar o território brasileiro, principalmente, mais ainda, né, eles vão se intensificar com esse projeto de ocupação mais ainda, quando os colonizadores espanhóis, né, nas colônias espanhóis aqui na América do Sul e também lá na América do Norte, eles encontram uma grande quantidade de jazidas de ouro e prata. Né? Então, quando os espanhóis aqui na América do Sul, aqui pelo Peru, Bolívia e o Chile, e lá na América do Norte, no México, eles encontram essa variedade de fontes de minério de ouro e prata, os portugueses, né, ficaram ainda mais preocupados e alvoroçados. Nós temos que ocupar o Brasil, porque vai que lá também tenha minérios de ouro e prata e vão roubar da gente. Né? Então tem que ocupar. Então, os portugueses lançaram mão do seu segundo projeto, né, que até então aqui no Brasil não tinha se descoberto as jazidas de ouro e prata, vão se descobrir mais lá na frente, tá? Mas ainda então os portugueses ficaram atentos mais ainda quando os espanhóis encontraram na colônia deles, tá? Lá na América, aqui na América do Sul e na América do Norte. E aí o rei disse, não, vamos intensificar mais, né? Vamos ampliar mais o projeto de ocupação, que foi as capitanias hereditárias. Então, a partir da linha do Tratado de Tordesilhas, né, o território brasileiro foi dividido em grandes faixas de terras, né, cerca aí de 15 capitanias, mais ou menos, tá? Né, um pouco aproximado aí de 15 capitanias, grandes faixas de terras. Essas terras estavam sob responsabilidade de um capitão donatário, tá? E o capitão donatário tinha a missão de ocupar essas terras, explorar as riquezas e colocar essas terras para produzir e combater a resistência nativa. Porque, obviamente, os índios não iam aceitar tão facilmente a ocupação dos portugueses aqui, não iam aceitar perder suas terras tão facilmente assim. Tá? Então, eles, obviamente, que eles iam resistir, né? Iam estabelecer aí zonas de conflito e confronto, né? com os colonizadores portugueses. Então eles tinham essa missão, os capitães donatários tinham essa missão: combater a resistência indígena, combater as invasões estrangeiras, as ameaças estrangeiras, tá? E explorar as riquezas, né, daqui da terra e colocar essas terras para produzir, né, os grandes plantations agrícolas. É tanto que apenas 2 dessas 15, né, mais ou menos, 2 dessas capitanias vão dar certo, né, vão dar um lucro imediato, que é a capitania do Pernambuco, tá? E a capitania de São Vicente, né? Quais são as principais riquezas, né, que essas terras vão dar logo de imediato para os portugueses? As grandes plantações de cana-de-açúcar baseada na mão de obra escrava. Exatamente, muitas das populações nativas que aqui já estavam serviam de mão de obra escrava, não é? Outros resistiam, fugiam, né? Quando os indígenas fugiam da escravidão, né? Fugiam não só no sentido de, né, de ir para os meios da floresta, né? Lutava contra, mas também fugiam no sentido de buscar apoio dos jesuítas, né? Ou seja, se convertendo rapidamente ao cristianismo, né? Ao catolicismo, né? Com o intuito de se proteger da escravidão do colonizador, né? Porque no sentido, olha, eu também sou cristão, e por eu também ser cristão, você também não pode me escravizar. Então, basicamente, tipo assim, né? Que os indígenas se protejam da escravidão. Então, os portugueses, os colonizadores, vendo essa tática da população nativa né, e vendo essa necessidade de mão de obra escrava, né, para a geração de riqueza aqui, principalmente das plantações de cana-de-açúcar, importaram a mão de obra escrava forçada dos negros africanos para cá, né, através do tráfico pelo Oceano Atlântico, né, os traficantes negreiros que trouxeram para cá nesse período cerca aí de mais de 4 milhões de negros africanos que vieram para cá, para o Brasil, servir de escravos, né? Ou seja, foram arrancados da África, né? Arrancados de suas famílias, de suas terras, tá? E vieram para cá de maneira forçada, tá? E a trabalhar aqui e a servir de escravos, tá? Mas, retornando aqui para as capitanias, tá? 2 deram certo,
apenas 2 dessas capitanias deram certo, né? Então, obviamente, os portugueses, né, a coroa portuguesa, necessitava intensificar mais o projeto de ocupação, né, para ver se, né, gera mais, né, para ver se eles exploram mais riquezas. Então, daí os capitães donatários passavam a se queixar com a coroa portuguesa, né, de um maior apoio da coroa portuguesa para o seu projeto de ocupação, né, para mais investimento, né, mais homens, soldados para combater a resistência indígena, né, e defender a terra das invasões dos estrangeiros, tá? E também mais financiamento, dinheiro para os seus projetos, principalmente para as construções, para as plantações de cana-de-açúcar, tá? Então os portugueses, né, adotaram o terceiro e último projeto, e este foi o que ficou, que foi o governo geral, né, o governo geral. Então, eles firmaram o governo geral, estabeleceram uma sede, que foi Salvador. Então, Salvador foi a primeira cidade do Brasil e sede do governo geral. Então, lá em Salvador residia o governador geral, e o governador geral ele era uma espécie de representante do rei aqui no Brasil, né? Então, qualquer queixa, qualquer pedido, né, que os capitães donatários faziam para o governador geral, e o governador geral encaminhava os pedidos e as reivindicações para o rei de Portugal. Né? Lá em Portugal, o rei, atendendo essas reivindicações, atendendo os pedidos, encaminha para o governador geral, e o governador geral encaminha para os respectivos capitães donatários que fez a solicitação, o pedido ou a reivindicação, que quer que seja, para atender ali a sua necessidade naquela capitania, seja para combater a resistência indígena, seja para deter o avanço do domínio estrangeiro, né? Ou seja, para algum investimento nas plantações, nos grandes plantations aí de cana-de-açúcar, tá? E também na exploração e extração da madeira pau-brasil, tá? Então, o Brasil passou por inúmeros governos gerais até então. Né? O primeiro, né, foi Tomé de Souza, o primeiro que inaugurou foi o Tomé de Souza, inclusive o Tomé de Souza foi quem inaugurou, quem trouxe os jesuítas para cá, tá? Né? Da missão jesuítica na missão de catequizar a população nativa, tá? Foi o, né, Tomé de Souza, que trouxe e que implementou ali políticas que deram certo, né? Que Pernambuco deu certo, né? E São Vicente ali deu certo. E Salvador, né, foi a sede do governo geral, tá? Até o ano ali, até o início do século XVIII, né? Porque foi justamente no século XVIII aonde os portugueses vão encontrar no Brasil o que mais queriam, que era as minérios, né? Os minérios, as pedras preciosas na região ali do interior de Minas Gerais, tá? Vou encontrar ali, e ali vai fazer uma reforma, os portugueses vão fazer uma reforma administrativa no governo geral, transferindo a sede do governo geral de Salvador para o Rio de Janeiro, tá bom? Então, nosso conteúdo diz respeito a essa história, né, que eu narrei aqui para vocês, né, esses 3 projetos de ocupação, as primeiras atividades de exploração, que foi a extração da madeira do pau-brasil e o início ali da cana-de-açúcar, tá? E esses governos gerais, né, que tinha esse projeto de ocupar o Brasil para fim de evitar uma invasão estrangeira, né, com outro reino, outro império estrangeiro chegasse aqui no Brasil, tá bom? Pois bem, é isso, pessoal. Espero ter contribuído aqui para vossas dúvidas, tá? Ter esclarecido aqui, tá? Aguardo vocês mais tarde. Tudo de bom, pessoal, e tchau, tchau. Valeu!